Bem-vindos ao MLcast, a Engenharia do Legado. Eu sou Marcel Leal, jurista, formado também em Professional Business Coach e também fiz um curso técnico contábil, mas eu sempre digo mais para conversar e dialogar com áreas interdisciplinares do que propriamente exercer essa função. Hoje nós queremos falar de um tema muito interessante, que é a Engenharia do Legado. E estão comigo aqui Patrícia Leal, CEO da Sheer, especialista em análise de perfil comportamental, e também o Henrique Duarte, nosso consultor institucional, que vive diariamente o desafio da engenharia empresarial. Marcel, é uma alegria estar aqui hoje, né? Vamos trazer durante essa conversa um pouco mais de consciência e conhecimento técnico, né, sobre as melhores decisões de líderes, empresas e famílias. Show, maravilha. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do que a gente tem vivenciado no dia a dia. O que a gente vai tratar hoje é algo muito simples. O que está feito hoje no presente é o que vai definir onde vai estar a sua empresa e o seu legado daqui para frente. Boa, maravilha. Olha só que tema interessante. E nós vamos aqui falar de aspectos práticos, né? E contribuir, essa é a nossa intenção, com o seu negócio, com a sua construção, com a sua empresa. Porque legado não é sobre amanhã, é sobre o hoje. Né? Como bem disse aqui o Henrique, o que você está fazendo hoje vai ser determinante para o seu futuro. Afinal de contas, todos nós plantamos, né? Todos nós estamos plantando algo, seja nos nossos negócios, seja no nosso ambiente familiar, seja em todos os níveis, em todo momento. Isso ninguém é isento. Todos nós estamos plantando alguma coisa. Estamos plantando algo. E essa semente vai gerar um fruto, vai gerar uma colheita, e muitas vezes até uma colheita 100 por 1, né? E a questão é, você está sendo intencional, objetivo nessa plantação? Nesse sentido, a verdadeira engenharia empresarial, ela une 3 forças: gestão, fiscal e comportamento humano. Veja, gestão é fundamental para que possa estabelecer um plano de ação e todo o seu time realizá-lo, colocá-lo em prática. Fiscal é essencial, né? Porque se não tiver lucro ao final, se a tua empresa estiver dentro de uma gestão ineficiente no que se refere ao âmbito fiscal, não vai ter lucro. E sem lucro, não há poesia, não há crescimento, não há expansão, enfim, não há alegria. E no que se refere a comportamento humano, ao final, toda e qualquer empresa, CNPJ, na verdade o CNPJ é uma criação fictícia, né? Por trás dela existem pessoas. Entender de comportamento humano cada vez mais é fundamental, essencial para qualquer negócio. Afinal de contas, empresa é o reflexo da família, não é mesmo, Patrícia? Isso. As lideranças, elas são um reflexo do comportamento, conforme é o perfil da pessoa, é a forma que ela vai gerir o negócio dela. E isso influencia muito. Nós sabemos que você entender de pessoas, você entende de negócios, né? Entender de pessoas é para a vida, é para a família, é para a sociedade. E quando você consegue falar a linguagem do outro, a mensagem fica muito mais fluida e gera muito mais tranquilidade para se conectar, para se relacionar e para sermos mais produtivos. Uau, e esse tema nós somos apaixonados, né? Famílias. Famílias fortes constroem negócios fortes. A gente costuma dizer internamente, né, que o estilo do negócio deve ser um estilo de vida, né? Nós trabalhamos dentro da cultura da empresa princípios como gratidão, mas eu não vou conseguir manifestar isso no meu ambiente de negócios se não antes eu
ter essa prática em casa, ter essa prática no ambiente familiar, no ambiente dos relacionamentos, né? Deve ser um estilo de vida. E toda empresa forte, por trás dela, existe uma família forte, coesa, com objetivos claros e bem alinhados nos seus valores e cultura. Agora, de fato, uma família forte constrói negócios fortes que também pressupõem que existe um planejamento concreto, um planejamento com multi-interdisciplinar, de fato, ali para essa construção, né? Pensando numa construção de casa, e nós vivemos essa experiência recentemente numa construção de fato ali, toda a engenharia, todo o propósito, e no início a gente tem todo um gabarito e todo um cálculo de profundidade para que aquela construção tenha sucesso, para que a altura ali do muro, depois ao final não haja problemas de estrutura, infiltrações, rachaduras. Então o planejamento, né? Planejamento é antes. O planejamento ele que traz uma eficiência e colabora para que essa empresa, esse negócio, essa família seja forte, né? Família é um tema apaixonante e nós temos dentro não só do negócio, mas como eu disse, é um estilo de vida. Como estilo de vida, a gente pratica isso, estende isso na nossa comunidade onde a gente participa e busca ter um ecossistema e contribuir com valores e alinhamento familiar, né? E aí envolve filhos, envolve sucessão, mas eu queria trazer aqui foco no que nós estamos aí na iminência, já vivendo, que é a reforma tributária, né? A reforma tributária está trazendo grandes mudanças e é imprescindível que as empresas se preparem e possam, dentro desses desafios, encontrar oportunidades. Nesse sentido, é o que você está vivendo, Henrique, no dia a dia, aí, lidando com os empresários? Da nossa região, né? Principalmente. Perfeito, perfeito. O que a gente tem observado é claro, quem não planejar, ou seja, quem não fazer o alicerce bem feito, trazendo essa analogia de construção, não vai sobreviver. Quem não tiver esse planejamento, quem não tiver essa assessoria também do ponto de vista técnico, principalmente interdisciplinar, tende a não sobreviver, tende a perder competitividade no mercado. E o nosso mercado hoje ele é extremamente pegado. Quem competitivo, perde competitivo, né? É um nível de competitividade muito alto, muito alto. Quem não se planejar... O Henrique, você sabe que participando de eventos em São Paulo, o que nós temos ouvido de grandes players, de grandes empresários, é que nesse próximo ano, 2026, muitas empresas irão fechar. Irão fechar. Não é que irão mudar o seu negócio, não é que estão indo para outro país. Não, irão fechar por falta de preparo, por estrangulamento, por ausência de gestão e planejamento, né? E isso é uma realidade que a gente tem ouvido lá. Mas e aqui? Você tem percebido no nosso mercado aqui regional, em Mato Grosso do Sul, os empresários têm se queixado, têm manifestado essa dor, essa dificuldade, esse desafio em manter um lucro saudável para o seu negócio? Demais, demais. Isso faz parte do cotidiano. Visitando empresas, conversando com os empresários o tempo inteiro, essa é a queixa. É a margem curta, o imposto que subiu, a preocupação com o imposto que pode ser que suba através da reforma tributária, todas as interrogações que envolvem esse período de transição que a gente vai vivenciar agora. Então o empresário ele carrega na fala dele exatamente o receio do que você ouviu nesses eventos que participou em São Paulo. O receio da sobrevivência, o receio de como que ele vai continuar tocando o negócio dele de forma saudável, de forma fluida e principalmente de forma lucrativa. E nesse sentido é interessante a gente pensar que vai sobreviver não mais forte. Às vezes a gente pensa, sobrevive mais forte. Isso até biologicamente falando, é um equívoco, né? Porque, na verdade, quem sobrevive é quem se adapta, né? E isso me faz lembrar uma história de duas pessoas. Vamos imaginar, estavam fazendo um safari, né? E é uma história ilustrativa, né? E imagina, no safari na África, calor, eles veem uma árvore ali e falam, cara, preciso de uma sombra. E os dois decidem sentar ali para descansar um pouco naquela sombra. E sem perceber, ele tira um cochilo. De repente, os dois
despertam, abrem os olhos, tem um leão na frente, sedento, babando. E um dos amigos vai, coloca ali o sapato, começa a amarrar o cadarço, o outro olha para ele e fala assim, mas por que você está fazendo isso? Você acha que você vai conseguir fugir desse leão? Ele respondeu, eu não preciso correr mais que o leão. Eu só preciso correr mais do que você. Pegou você, isso. Meu amigo, eu sobrevivo. É isso. Perfeito. É isso. E isso vale para a analogia do mundo empresarial. Então, hoje, o leão, e aí trazendo até a analogia do que diz respeito à nossa carga tributária do nosso país, hoje o leão está ali à espreita. E se você não correr, se você não estiver preparado, com tênis amarrado, com um bom tênis, preparado fisicamente para poder correr, você precisa correr mais do que o seu concorrente. Você precisa correr mais do que ele para aparecer mais, para chegar mais perto do seu cliente, do seu público. É isso, é planejamento. É planejamento. Isso me fez pensar nessa questão assim, né, do desempenho humano. Patrícia, o desempenho humano, né? Por que que um time performa melhor do que outro dentro de uma leitura assim? Vamos imaginar que todos têm a mesma condição, o mesmo gabarito, mas por que que determinado grupo tem um desempenho maior que outro, né? Por que que um tem iniciativa ali de se preparar, organizar e correr, e muitas vezes o outro tem o mesmo gabarito, mas ele não teve aquela iniciativa? Ouvindo essa história, né, eu já começo a olhar. Esse que ele levantou e começou a amarrar o cardaço era um dominante. Ele agiu prático, direto. E caramba, a solução. Pá. E o outro que ficou questionando, provavelmente um conforme. Não, mas olha, tem isso, tem uns riscos. E no mundo empresarial tem tudo a ver, porque nós tomamos as nossas decisões emocionalmente. Né? Por mais que racionalmente todo mundo está sabendo, está se falando muito dessa nova reforma que está chegando, mas dependendo do seu perfil, um perfil conforme, né? Vai esperar, mas vamos esperar, você já vai fazer isso. Ele começa a analisar os riscos, porque ele tem uma característica muito metódica, ele precisa de dados, só que ele deixa passar, ele vai perder o timing. Né? E o perfil dominante, ele decide rápido, né? Mas às vezes também ele corre o risco de não se atentar aos detalhes. Sim, a impulsão não necessariamente vai trazer benefícios. Sim, então a gente entendendo, né? O Henrique está mais aí nessa jornada, convivendo, e ele sabe, né? Com certeza ele já começa a perceber a forma de levar a mensagem, porque a teoria comportamental, quando a gente conhece do outro, a gente consegue fazer com que a mensagem chegue, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende, mas está errado. Essa é boa, como é que é? Como é que é essa fala? Eu já ouvi essa fala já. Eu não sei quem disse, mas eu também já ouvi as pessoas falam assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não tem uma certa razão? Eu acho que isso é um pensamento egoísta. Porque se eu quero levar uma mensagem, se eu estou falando, tudo que nós falamos é uma mensagem. E se eu quero que essa mensagem seja ouvida, seja atendida, eu tenho que falar de forma que o outro entenda. Então, eu sou responsável, sim, pelo que você está entendendo quando eu estou falando. Perfeito. Você analisando o perfil de quem está ouvindo, você também adapta a sua mensagem. Sim. Fantástico. E isso é até estratégico, né? Porque, mas eu falei, mas o resultado não foi alcançado. Aí vem a questão da autorresponsabilidade, né? Eu sou responsável, não é o outro. O outro, não, você que não entendeu, você falhou. Cara, isso acontece muito na empresa, né? Poxa, mas eu pedi isso, eu fiz isso. Mas eu não entendi assim. E aí, o que fazer? O que fazer? Se a pessoa é direta, ela não gosta de rodeios, né? É um perfil dominante. Você seja claro e objetivo. Eu quero esse papel até as 3 horas da tarde. Eu quero esse documento. Se é um perfil conforme, ele precisa de muita precisão. Então, até se costuma dizer que é importante você mandar a mensagem por e-mail, porque você anexa, olha, eu preciso do documento tal, e ele vai te trazer
Para um influente, você manda áudio, ele não gosta muito de ler. Você manda um WhatsApp com áudio, ele vai até sorrir quando vê um áudio. Quando ele vê um texto, eu estou do lado de um influente, então ele pode me confirmar isso, é isso né? mesmo, Henrique? Eu acompanho a relatora. Ele gosta, então você manda um áudio explicando, entusiasmado. Né? O estável, ele precisa de tranquilidade. Você tem até que diminuir o tom, dar a mensagem e esperar um pouco para ele processar. Rapaz, isso é difícil. É desafiador, mas é possível, né? É como treinar isso, né? Porque é isso, a gente, quem está falando, está se ouvindo e está percebendo conforme a sua experiência, né? E como então conseguir ter essa compreensão do outro? Será que talvez seria o primeiro passo de se conhecer, de se compreender? Ou seja, é que nem a questão do trânsito, né? E hoje me veio essa percepção. Eu estava vindo para cá de manhã e aí eu dei seta e entrei na frente de um outro carro, né? Mas dei seta, tudo, porque ia virar à esquerda, então eu assumi a ponta esquerda da via. E aí, só que eu estava fazendo um aquecimento vocal. Então eu estava gesticulando. E aí eu gesticulando, eu olhei no retrovisor e eu vi que o cara ficou olhando assim. E eu tive essa percepção. Para mim, cara, eu estou fazendo um aquecimento de voz. Mas e para ele? Será que ele não falou assim, pô, o cara me toma à frente, ainda fica me xingando? Ou seja, é a percepção dele. Se ele tiver num dia ruim, ele pode até pensar que eu estou até falando mal dele. Se ele está num dia bom, talvez ele tenha uma outra leitura. Você está cantando. Está cantando, né? Cara, olha que complexo isso. Aí como que você vai discernir isso e trazer uma comunicação assertiva para o time empresarial, né? Que quer ajustar, que quer melhorar o desempenho, né? Que você diria, Patrícia e Henrique, como que seria isso, os desafios com o empresário, qual o perfil do empresário local, o que você acha e como lidar com esse time, como filtrar isso, né? Não sei, uma arquitetura de cargos, O que vocês me dizem, jogando para vocês aí é uma pergunta agora, não está nem no script, né? Aliás, a ideia é que não tem. Eu penso aqui, trazendo na analogia do começo da nossa conversa, é um alicerce. O primeiro alicerce é o conhecer-se. Então, óbvio, a si próprio e também a sua equipe. Então, você precisa ter isso mapeado. Qual que é o perfil da sua equipe? Os seus líderes, qual é o perfil deles? Dos seus colaboradores, o chão de fábrica. Isso precisa estar mapeado dentro da empresa. Porque você, através dessa... Ou seja, você tem um diagnóstico. Você sabe que a sua empresa Caraca, existe isso? Existe isso. Como que é isso? Patrícia? Como que é isso? Como que é esse diagnóstico? Tipo assim, que nem no médico, né? Você vai lá, olha, eu tô com dor aqui. Aí o médico vai fazer, ele tem um exame, né? Perfeito. Mas como que é isso de comportamento? Tem um exame? Nós temos um teste que nós fazemos, uma avaliação, né? As pessoas, os colaboradores, o time responde e ali, dependendo do tipo da empresa, dá para a gente departamentalizar. Por exemplo, o comercial, a gente faz de forma fragmentada e ali a gente analisa o perfil de cada setor. Se é um setor comercial e eu vejo que ali tem muito instabilidade, não é interessante. É um perfil tranquilo, que traz harmonia, mas eu preciso de um perfil mais influente e dominante, porque é um comercial. Ele precisa ter... Ele tem que conversar e tem que vender. Né? Vender, sim, fechar. Então, e aí eu consigo adequar também a minha linguagem a esse público. Se é para um faturamento, para um financeiro, ali é interessante que esteja um perfil mais analítico, mais conforme, mais estável, porque ali é um ambiente de mais tranquilidade, de mais concentração. E isso a gente chama de DNA organizacional, que é uma forma... Tem isso? Sim. DNA organizacional. Caramba, fala um pouquinho mais. O que é esse teste? Quanto tempo leva? Como que é isso? Né? E o que é esse DNA organizacional?
Isso é uma ferramenta que é feita após, né, o time preencher o relatório. E ali no relatório vai sair, porque eu vou perguntando porque eu estou imaginando. Estou imaginando aqui, né? Então, eu reuni com o meu time e aí eu vou fazer um diagnóstico comportamental. Isso. Né? Aí, você vai preencher, né? Ele vai preencher? É físico? Relatório. É link? Sim, virtual. Virtual. Manda um link. Aí manda um link, um diagnóstico para cada um. A gente manda um relatório e, através desse relatório, a gente vai fragmentar por setores e ali a gente vai ver o perfil relevante de cada setor, né? E se ele tem mais dominância, se ele tem mais influente, por exemplo, se for um perfil, um lugar de liderança e tiver muitos a gente costuma dizer, né? Fica competitivo. É muito cacique para pouco índio. É muita gente mandando. E tiver dominante com dominante, dependendo do setor, pode gerar conflito. Então, ali é interessante eu colocar um pouco mais de instável, um pouco mais de influente, porque o influente ele tem um jogo de cintura, ele é uma pessoa que traz harmonia pro ambiente. É agradável, né? Sim, sim. É agradável. Fico pensando o quanto que isso pode ser feito também. A gente está tratando aqui de uma equipe que já existe, que já está montada e posta dentro da empresa. A gente vivenciou aqui dentro da empresa um período de seleção de profissionais, onde a gente fez essa leitura antes para determinado perfil, para determinada função. Para determinada função, nós precisamos de um determinado perfil. Espera-se que para essa função, essa figura, essa pessoa que vai ocupar essa cadeira, tenha um perfil, tenha um comportamento específico. Fazendo isso previamente, você consegue fazer, então, uma seleção muito mais assertiva. Sim. Ou seja, tipo, desenhou-se o cargo, né? Aí, para esse cargo, marketing, né? Foi um dos feitos, né? Pensou na pessoa de marketing. O que a pessoa de marketing deve ter ou deveria ter como perfil comportamental? O que a pessoa de marketing deveria ter? Para a gente até contribuir com quem está assistindo. De repente a pessoa está com esse desafio. Quem está nos ouvindo. Qual que seria o perfil ideal para uma pessoa de marketing? Marketing e publicidade. Eu sempre entendo que isso também é particular. Existem profissionais do marketing que vão navegar em áreas diferentes. Então, mesmo dentro do marketing ou de outras áreas, há uma necessidade de perfis diferentes. Especificamente para o nosso caso, e acho que é muito importante isso da gente trazer essa personalização. E isso também é muito importante da empresa, do recrutador ter. Ou seja, então, qual o tipo da empresa, que é o mercado exato. Que ela atende, o público-alvo. Né? Vamos imaginar uma empresa, um comércio aqui da nossa região, né? Que vende, vamos imaginar, que vende produtos de roupa, vestuário, roupa, enfim. Né? Tem a loja lá, tem no centro comercial, tem a sua loja de roupas, tem os seus vendedores e ele vai buscar uma pessoa para o marketing, desenvolver o seu marketing. Né? Não basta mais ficar ali na rua com o seu ponto comercial. Tem que se posicionar, tem que estar na mídia digital, ele tem que trazer história, tem que trazer o porquê daquela marca, se tem alguma marca ou não. Para esse caso, como que seria assim, né, um perfil desse marketing que vocês acham? Pensando em uma empresa pequena, empresa familiar, onde ela vai ter uma pessoa para o marketing. Essa pessoa vai ter que fazer a captação das imagens, vai ter que fazer o desenvolvimento do roteiro do que vai ser dito, falado, postado na rede social, mas ela, depois disso tudo, ela vai ter que produzir esse material. Seja uma arte gráfica estática, seja, por exemplo, a edição. Editar. Então, perceba-se que o seguinte, uma vez que eu preciso de alguém que vai parar para editar, essa pessoa vai parar, ela tem que prestar atenção, ela tem que ter em cada detalhe do que está sendo falado ali. Ou seja, ela precisa ter um perfil muito mais alinhado ao conforme, certo? Por outro lado, essa pessoa muitas vezes também precisa estar aqui, na frente da câmera. Ela também precisa fazer parte fazer parte do não apenas atrás da lente. Então, ela precisa também ter, entre o seu perfil, um perfil influente. Ela precisa falar, ela precisa ser desenvolta, ela precisa entregar para o ouvinte, para o telespectador, para
para o internauta aquela mensagem que está sendo entregue. Então, eu diria que para essa função específica de uma loja de roupas pequena aqui da nossa região, por exemplo, o ideal seria um perfil que tivesse influência e conformidade. Aí vamos pensar, vou trazendo, apimentando essa discussão, ponderando aqui, para o empresário que deseja, e que acho que esse é um dos desafios, né, do empresariado, das famílias empresárias, contratar a pessoa certa, mas depois de contratar essa pessoa certa, que ela permaneça. Trazer mais esse elemento. Aí o que seria de perfil comportamental? De mais e de menos? Patrícia. Para o cargo, né, o Henrique bem falou, né, a gente tem que saber o perfil, geralmente para o marketing, a pessoa tem que ter uma influência, porque o influente ele é criativo, ele é dinâmico. Perfeito. Então, influência tem que ter. Ele pode ser um influente estável, um influente conforme, né? Na nossa empresa a gente tem o privilégio de ter um influente conforme, que é um perfil um pouco raro ter, né? Porque são dois perfis. Uma pessoa pode ter, ela tem os perfis, e aí você está falando do perfil da metodologia DISC, né? Isso. Ela explica um pouquinho sobre isso. Como que é? Ela pode ter os 4, tem mais de um, mais de outro, pode ter mais de todos. Como que é? A teoria diz que ela separa em 4 perfis, né? O D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. Geralmente, as pessoas, nós temos os 4, né? Mas 2 sobressai, 1 sobressai mais. Temos porque, nós somos ser humano, né? Nós temos Sim. um pouquinho de estabilidade. Quando a gente deseja, a gente consegue desenvolver uma estabilidade. Quando não, a gente consegue sair. E aí a questão é que uns conseguem sair, tomar iniciativa mais natural, fluido. Isso. E outros tem que ser muito intencional e para furar essa bolha, digamos assim. Isso, a gente costuma dizer que assim, se adapta, né? Você pode ser um dominante conforme, um influente estável. Geralmente sobressai 2 ou apenas 1, que é aquele seu perfil natural, aquilo que para você flui naturalmente. Por exemplo, um estável. Um estável é uma pessoa que ela, por natureza, ela é calma. Para um dominante, ele tem que se fazer um exercício para, dependendo do ambiente, manter uma tranquilidade. Para o estável natural, é igual para o influente. O influente, onde ele chega, ele consegue se comunicar com qualquer um. Para ele é fluido, né? Pega um conforme e coloca ele para se relacionar, ele leva um tempo. O influente é natural. Então, nós temos esses 4. Agora eu fiquei imaginando, né? Dentro da empresa lá. Então, se por um lado nós falamos do marketing, por exemplo, uma pessoa que atenta a detalhes, mas que consiga ter uma comunicação fluida, uma pessoa do financeiro, aí contrário, né? Não pode ficar papeando, Sim. né? Ela tem que ter foco total ali. Perfeito. E aí, de repente, coloca uma pessoa que gosta de conversar. Ou vai dar ruim, né? Vai se perder. Ou vai se perder. Numa sala com números. Fechado. Ou ela vai se perder ou ela vai ficar doente, né? Sim, Imagina. E aí vem as doenças, né? Depressão, burnout. Por quê? Porque é a pessoa certa, porém no lugar errado. Né? Porque Caramba. tem isso. O dominante e o conforme, eles são focados em resultados. O estável e o influente, eles são focados em pessoas, em relacionamentos. Então, para um perfil financeiro, contábil, um conforme ama. Coloca ele numa sala com planilha, ele se recarrega. É o playground dele. Agora, pega um influente, dá planilha para ele tranquilo numa sala, ele vai entrar em depressão. Mas vai ficar lá. Sim, vai adoecer, porque às vezes a pessoa é outro problema. Caramba, olha só, ou não vai ficar lá. Sim, é isso que eu ia falar. O que vai segurar a pessoa não é assim, ela está no lugar certo e ela ser também motivada conforme o perfil dela. Isso me fez lembrar de uma pesquisa, né, que 90% das pessoas são contratadas pelo currículo. Então, quer dizer, seria a pessoa certa pelo currículo, porém, elas são demitidas por conta de comportamento. Ou seja, olha só, então contrato pelo currículo, mas demito pelo comportamento. Por que não contratar pelo comportamento? Sim. É muito pelo mais currículo. assertivo. Sim. O currículo é objetivo, né? Perfeito. É um papel, é certificado.
Agora, o comportamento é subjetivo. E aí existe um diagnóstico, existe Quanto tempo leva esse diagnóstico? Tem que sentar com alguém, ficar... Como que é isso? Na prática, assim, como que é? Esse relatório, para ser preenchido, é de 15 a 20 minutos. É rápido. Ele já vem ali um resumo do perfil. Lógico que ele é um relatório extenso, ele tem muito mais coisas, não é só o seu perfil, mas é seus tipos psicológicos, os seus motivadores, porque você pode ser um estável e ter um valor político alto. Então, você gosta de reconhecimento, que isso geralmente são características de influente e dominante. Então, é um relatório que tem muito mais informações. Mas, ali, o básico, vamos dizer assim, a grosso modo, em 20 minutos, a pessoa respondeu, você já tem acesso a isso, algumas informações. Você falou de motivação, então isso explica o porquê que muitas vezes a empresa até fornece benefício, comissionamento, pagamentos financeiros, e mesmo assim não consegue reter talentos, porque muitas vezes esse profissional ele não tem um perfil econômico, é isso, ele não tem um motivador econômico alto, talvez o motivador dele seja outro. Um exemplo, uma pessoa que tem o valor motivacional dela, o altruísmo social. Você pode dar bonificações para ela, olha, eu vou te dar no final do ano, cada trimestre, e ela não está feliz mais se a cultura da empresa tem um valor social. Olha, nós vamos para abrigos, final de ano entregar presente, vamos para um bairro carente entregar a cesta básica. Isso faz com que ela deseje estar nessa empresa, porque o valor social dela é o que motiva ela. Então, não é... Então, quando você conhece o valor também da pessoa, é uma forma de você reter talentos. Caramba, aí tipo, o colaborador vai conectar com os valores, a cultura daquela empresa, porque a empresa não falou e se preocupou só com o que ela falou, ela se preocupou com o que o colaborador está ouvindo. E aí, se o colaborador está ouvindo, tem uma motivação social, por exemplo, né? Aí existe uma conexão. Cara, isso é bombástico, isso é extraordinário. Orgulho de pertencer. Tem o orgulho de pertencer. Então, de acordo com o valor dele, um valor social, por exemplo, isso traz muito. Isso traz muito e você consegue, então, gerar aderência. Né? Esse colaborador não apenas chega, mas ele permanece, ele perpetua e ele também transmite essa cultura para os demais que vão chegando durante o período ali da sua carreira. E você falou em pertencimento... Me veio a questão de um estilo de vida, né? Porque esse pertencimento, essa questão da comunicação, aí, de novo, né? Ela não é só no ambiente de negócios, né? Quando a gente pensa na família, você falou de pertencimento, me veio filhos. Né? Por que às vezes, você tem famílias com filhos... A família está estruturada, os filhos estão coesos, estão ali conectados e outros não. Talvez os pais estão falando utilizando de uma linguagem, uma comunicação, sem se preocupar do outro lado, o que o filho está ouvindo, o que o filho está recebendo, qual que é. E aí a pergunta, tem também um teste, um diagnóstico para filhos? Também? Esse diagnóstico ele é empresarial tão somente, ele é familiar, ele é universal? Como que é isso? Ele é universal, né? É para a vida. Eu fico imaginando que ajuda para tudo, né? Sim, para a criança... Deveria fazer parte do currículo escolar, poxa. Sim. Tem lugares que isso daí é empregado nas escolas, né? Até para o professor entender o perfil do aluno para conseguir levar até ele o conhecimento. E o da criança, geralmente, quem responde são os pais, né? Se ele tiver acima de 13, 14 anos, ele já pode responder esse... do adulto, do infantil é um pouco diferente. Mas, em suma, é isso. São esses perfis, né, para você. Porque desde pequeno você já consegue identificar uma criança que é dominante, aquela que lidera a rodinha ali, as brincadeiras, né, uma criança influente, que onde chega consegue fazer amizade rápido, o outro é mais quietinho. Né? E tanto é que tem estudos comprovando que muitas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH e simplesmente é uma criança influente. Ela tem uma influência alta, então ela não aguenta ficar sentada numa cadeira 4 horas. Ela vai levantar, ela vai conversar. Muito tempo no mesmo dia. E aí, né, medicação para a criança acalmar, não, é o perfil dela. Então, eu falo assim, quando a gente entende isso, é muito mais leve.
né? E aí você conseguir comunicar com a criança conforme a linguagem dela. Ela precisa de levantar um pouquinho, dar uma volta, deixa, ela vai, depois ela volta, senta. Então, eu falo, isso é para a vida, para a família, para os negócios, é para tudo. É como você aprender um idioma. Né? Não é, você vai aumentar o seu repertório e você vai conseguir fazer com que a mensagem chegue, as conexões melhorem. Caramba, isso é poderoso, hein? Nossa, muito poderoso. Muito poderoso. Que bacana. Essencial, né? Essencial. Eu queria desafiar vocês para entregar aí talvez, se possível, né? Mas queria desafiá-los a presentear o nosso público. Perfeito, perfeito. Porque isso é extraordinário, né? Isso muda a vida. Os negócios, a família. Exato, exato. Isso, como a Patrícia trouxe, como muito bem trazido aqui, isso não é para o profissional, para o empresário, para o empregado. Não, isso é para a vida. A gente tendo esse diagnóstico, quem somos, quem são os nossos que nos rodeiam, quem são nossos filhos, pais, funcionários, colegas, a gente tem assertividade nas nossas relações. E vivemos disso, né? Somos seres sociáveis. Precisamos disso. Você que está assistindo hoje, MLCast, e você tem 3 dias para preencher o formulário que está aqui e ganhar um diagnóstico do seu perfil completamente gratuito. Uau! Uau! E a pessoa, caramba, ela vai entender qual o seu perfil DISC, ela vai também conhecer, Patrícia, os seus valores motivacionais. Sim. Caramba, olha, vou aproveitar aqui e dizer o seguinte: preencha e depois nos dê o feedback quando você receber o relatório, né? Caraca, será que é real? Né? Eu recebi um relatório. Rapaz, eu olhei assim e falei, caramba. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar também, falar, é que muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu sou muito tranquila, eu queria ser mais dinâmica. A gente precisa amar o nosso perfil. Boa. Você amar. Que legal. Porque o seu perfil, né, nós somos cristãos, então a gente acredita, eu acredito que o nosso perfil foi Deus que nos deu, com um propósito, com uma missão. Então, nós temos que amar o nosso perfil e quando você ama o seu perfil, você começa a amar e respeitar o outro, né? A Bíblia fala, né, que, né, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, como que eu vou amar o perfil do outro se eu não amo o meu? Eu preciso amar. Se eu sou uma pessoa influente, eu tenho que gostar disso e entender que eu sou assim por quê? Por um propósito. E, a partir disso, eu começo a entender o outro, né? A tal da empatia, de me colocar. Olha, ele falou assim, não é porque é porque o dominante é direto, e às vezes a gente pode falar, nossa, mas ele foi tão grosseiro, mas é que ele é tão objetivo, né, que ele, às vezes, atropela. E aí entra a maturidade dos dois lados. Né? A pessoa ela é estável, eu preciso me controlar um pouco para falar. Olha, ele é dominante, ele falou assim, mas não é sobre mim, é que ele é muito direto e ele gosta de assertividade. Então, eu acredito que isso é fundamental. A gente tem que amar quem nós somos. Uau, poderoso, hein? E assim podemos encerrar o nosso MLCast. Muito obrigado, Patrícia, pela participação, por trazer. Olha que precioso, né? Entendemos aqui que o relatório do perfil comportamental, ele é extraordinário, muda relacionamentos. Pelo que eu entendi, a gente passa a se conhecer, muda todo o redor, né? Maravilhoso. Henrique, obrigado pela participação, trazer aí a realidade, os desafios do empresariado, das famílias empresárias, né? E agradecer a você que nos acompanha. Aproveita, fica aqui esse presente da Patrícia e do Henrique de entregar um relatório do seu perfil comportamental. Acessa, o link vai estar descrito aí e aproveite. E me dê para mim aqui, dê para a gente um feedback sobre esse relatório, se fez sentido para você e no que ele ajudou. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que essa mensagem tão importante e transformadora alcance outras famílias empresárias.